Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. À disposição para o nosso encontro. É uma semana, né, de atividades. Uma semana. Uma semana começa hoje e termina na sexta. Perfeitamente. O pessoal tá tendo uma boa repercussão, uma mobilização bem intensa. Eu tenho que ótimo. Grupos, né? Então, eu tenho quanto tempo para falar? 1 hora até 1h30. Pode ficar tranquilo. E nós vamos interagir ao vivo, assim, porque dá para fazer uma coisa bem, né, interativa. Eu vou falando, às vezes eu dou uma pausa, vocês podem fazer as intervenções que acharem oportunas, né? E me permitam saber, nosso público-alvo é basicamente advogados e estudantes de direito? Também. A gente convidou todo mundo, toda a sociedade que quiser aprender um pouquinho sobre o direito animal, mas o público-alvo seria advogados, advogadas e estudantes. Excelente. Porque, a depender da participação efetiva dos advogados, é interessante a abordagem, né? Exatamente para aguçar a curiosidade dos advogados quanto à judicialização do direito animal. Tá? Tem Excelente. estudantes também de medicina veterinária, alguns médicos veterinários, a gente fez o convite para todos. Perfeito. Muito bem. Eu estou à disposição. Agora, só deixa eu testar o compartilhamento da minha tela, só para ver se vocês veem bem. Tudo bem aí, ó? Dá para ver bem? Dá para ver bem. Ok, tá passando aí, né? Estão passando os slides? Sim, então. Eu vou, Poliana, eu vou partir do princípio, assim, que é um público leigo, que não teve ainda direito animal, ou você acha que é mais interessante fazer algo mais aprofundado? Eu acho que era bom fazer uma abordagem por cima mesmo, mas explicando direitinho, porque eu acho que tem muita gente que não tem muito conhecimento sobre a questão. Tá bom. Então, eu acho que era bom abordar de uma maneira geral. Beleza. Deixa eu, só antes, com também esse... O segundo não entrou aqui, deixa eu ver. Conseguem ver também? Esse é um PDF que eu estou rodando aqui. Tá? Ótimo. Beleza? Uhum. Ele está rodando para vocês, assim, ó. Tá. Beleza. Tá. Então, Hoje a gente tem a presença aqui da doutora Luciana Lara, que é a diretora da ESA. Sim, estou por aqui, tá? Estou à disposição para a gente poder fazer a abertura. Excelente. Deixa eu só me... Bem, eu estou preparado. Então, vamos embora. Certinho. Obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à ESA Goiás. Os colegas que estão presentes, ainda que virtualmente aqui conosco, que não me conhecem, meu nome é Luciana Lara, atualmente estou como diretora adjunta na ESA Goiás e integro o nosso conselho seccional da OAB. É uma honra, satisfação tê-los conosco nesse terceiro seminário Direito Neo-Humanista, Semana do Direito Animal, evento esse promovido pela Comissão Especial de Proteção e Defesa do Animal e pela ESA Goiás. Essa comissão que é sempre tão ativa, tão presente, com eventos sempre bastante profícuos, né, na presidência da doutora
Poliani. Então, sempre muito bom tê-los conosco. Hoje, nesse primeiro dia, né, que é uma semana intensa, programação vasta, diversos assuntos afetos aos direitos dos animais sendo tratado. Hoje nós receberemos o professor doutor Vicente de Paula Taide Júnior, que é parceiraço aqui da ESA Goiás, já esteve conosco, né, em outros eventos promovidos aqui pela instituição. Seja muito bem-vindo, professor, a casa é nossa, tá? Estamos à disposição. E o professor vai tratar sobre a dignidade animal e o acesso à justiça na noite de hoje. Então, não tenho a menor dúvida de que será um profícuo evento. Eu deixo aqui o registro e a saudação do nosso diretor-geral da ESA Goiás, Dr. Rafael Lara Martins, e estendo com os cumprimentos dos demais integrantes da diretoria da ESA. Desejamos uma excelente noite, um excelente evento. Eu já peço minhas excusas por não poder participar. Eu também sou professora universitária e logo mais eu também estou em sala de aula virtual e tratando sobre as questões ambientais. Inclusive, eu tenho alunos, indiquei alunos, né, que desenvolvem o trabalho monográfico dentro dessa temática da proteção dos direitos dos animais para estarem presentes aqui no evento no decorrer da semana, tá? Então, é algo que nos é afeto aí também na experiência prática com as questões ambientais, essa proteção, defesa dos direitos dos animais. Então, seja muito bem-vindo, professor Vicente, a casa é nossa, demais colegas que estão aqui conosco, os integrantes das comissões, sejam muito bem-vindos e parabenizo a doutora Poliani Mascarenhas, uma das responsáveis pela idealização e pela organização desse evento. Muito boa noite a todos e a todas e sejam muito bem-vindos. Bom, boa noite. Meu nome é Pauliane, para quem não me conhece, né? E eu quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão participando nesse nosso seminário. Este ano é em caráter bem especial, né? Vai acontecer por esse meio online, normalmente é presencial. E a gente tem que pensar nessa lamentável situação que está acontecendo, mas permite que a gente tenha acesso a cursos que a gente não poderia, às vezes, estar presente, né? Eu acho que é um momento muito de reflexão das pessoas pensarem que também trouxe ganhos, né? Eu participei mesmo da Semana de Bioética, que eu não poderia participar, se não fosse via online. Aí eu quero desejar a todos um excelente seminário e que possamos realizar mais um seminário como esse em prol dos animais todos os anos, né? Eu espero que isso aconteça sempre, que é muito conhecimento que a gente acaba tendo, né? Com palestrantes tão nobres. Eu quero que todos aproveitem. Foi um trabalho desenvolvido com muito amor, com carinho e empenho para todos vocês. Então, eu não vou me alongar mais. E quem hoje vai palestrar é o Dr. Vicente, ele é juiz federal em Curitiba, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pesquisador líder do Núcleo de Pesquisas em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Doutor Vicente, a palavra é sua e seja muito bem-vindo. A gente vai deixar para as pessoas fazerem perguntas, quem quiser abordar, só levantar a mão, ou às vezes comentar no chat, que eu prontamente já vou olhar, observar e fazer as perguntas que forem pertinentes. Boa noite. Muito obrigado, doutora Poliani, novamente por mais esse convite para poder estar em Goiânia. Estamos todos em Goiânia hoje, né? Na Escola Superior da Advocacia da OAB Goiás. Eu gostaria também de cumprimentar a doutora Luciana Lara também, né, pela receptividade nesse seminário extraordinário, a temática extraordinária. Mais uma vez, eu não me canso de dizer que uma das marcas desse momento histórico que a gente está vivendo é exatamente o compromisso que a Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo seu Conselho Federal, seja pelas suas seccionais, até mesmo na OAB das cidades, né, nas subseccionais, realmente a presença das comissões de direito animal, enfim, há um comprometimento muito forte. Eu tenho percebido isso pelo Brasil afora, né, o quanto que a advocacia e especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil tem se empenhado
em levar o conhecimento, a informação do direito animal e postular, né, exatamente o compromisso, deixar claro o compromisso da advocacia com o direito animal. Porque eu não me canso de repetir que a concretização prática do direito animal, ele depende, sobretudo, do advogado animalista, né? Essa nova figura, o advogado animalista, como nós temos o advogado civilista, o advogado do direito empresarial, o penalista, né? Certamente nós já temos no Brasil muitos advogados que vêm realizando o direito animal na prática e, com isso, merecem uma designação específica. São advogados animalistas porque defendem no foro, né, a tutela jurídica dos animais, a tutela da dignidade animal, o direito animal como um todo. Então, mais uma vez, meus parabéns à OAB Goiás, em especial à ESA da OAB Goiás. Muito obrigado, doutora Pauliane, por mais esse espaço, e agora mais do que um espaço, uma semana toda, para que a gente possa discutir sobre várias vertentes, o que é o direito animal e que possibilidades ele tem. É evidente que me parece mais interessante, considerando uma semana como esta, um seminário como este, dentro da OAB, da entidade que congrega advogados, aqueles que têm a missão constitucional de zelar pelo Estado democrático de direito, pelos direitos fundamentais, fazer uma abordagem realmente mais prática, no sentido de enfocar o direito animal que interessa para a advocacia animalista. E mesmo para os advogados que talvez passem a se interessar pela tutela jurisdicional dos animais, pela defesa dos animais em juízo, e venham fazer parte, doutora Pauliane, desse grande time que se espraia, que se espalha por todos os estados da federação e no Distrito Federal. A advocacia animalista já é uma realidade, né? E é evidente que precisamos cada vez mais incentivar os advogados a engrossar as fileiras da defesa dos animais, dos direitos animais, em juízo, no âmbito extrajudicial, perante a administração pública, e, por que não, é um momento bem oportuno para dizer isso, também na seara política. O direito animal, cada vez mais, ele se apresenta como uma proposta política, sobretudo política, porque nós dependemos, evidentemente, do poder político para a edição das leis, da legislação necessária para cada vez mais aprofundar as conquistas do direito animal. Por isso, eu vou adotar uma metodologia que eu já adotei em 2 ou 3 palestras, de começar de trás para frente, apresentando o que nós temos em termos de advocacia animalista, né? O que a advocacia animalista tem feito no presente momento, para depois a gente tentar explicar esse fenômeno que os advogados animalistas já estão conquistando no país. Por isso eu quero compartilhar a minha primeira tela, que é um PDF, que eu apresentei no Congresso Mundial de Direito Animal, sobre a judicialização do direito animal. Aqui, essa judicialização do direito animal, ela está sendo acompanhada num projeto que eu coordeno na Universidade Federal do Paraná, é um projeto vinculado ao Programa de Direito Animal, que é um programa de extensão aqui da Universidade Federal do Paraná, chamado Projeto Banco de Ações. Esse projeto, ele visa a regimentar os advogados animalistas, incentivá-los, buscar os argumentos adequados para a propositura das demandas de proteção animal e também fazer o acompanhamento dessas demandas. E por isso, talvez muitos de vocês, a não ser os meus caros alunos e aqueles que participam direto, eu já vi aqui, doutora Pauliane, que no nosso público desta noite, nós temos muitos integrantes dos nossos projetos, e especialmente o nosso projeto de banco de ações
em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, que eu fico muito feliz de vê-los todos aqui. E aí, dentro desse projeto e dentro do estudo desse fenômeno, nós conseguimos, por assim dizer, estabelecer 3 níveis de aprofundamento da tutela jurisdicional dos animais, que a gente pode chamar de judicialização do direito animal. Num primeiro nível, esse é o nível, por assim dizer, mais conhecido, porque ele já tem de longa data, ele já vem se estruturando há mais tempo, já é uma forma de judicialização mais permanente, a judicialização primária, que é a defesa dos animais através dos instrumentos processuais ligados ao direito ambiental. Vale dizer, é a defesa da fauna, é a defesa dos animais pela sua função ecológica. Aí vocês sabem, nós utilizamos, tanto a advocacia como o Ministério Público, utiliza a ação civil pública ambiental. Aqui é o espaço para as ações populares de natureza ambiental, aqueles instrumentos de tutela coletiva, pensando no direito coletivo ou direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui a fauna está incluída como direito humano, direito fundamental de terceira dimensão, o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquela ideia do caput do artigo 225 da Constituição. Judicialização primária, né? Os animais são defendidos como parte da fauna, da biodiversidade, pela sua função ecológica. Já tivemos muitos bons frutos colhidos nessa primeira judicialização, mas talvez a gente nem possa falar em judicialização do direito animal aqui, porque aqui é muito mais direito ambiental do que propriamente direito animal. A judicialização do direito ambiental, do direito animal em si, ela começa num grau intermediário, na chamada judicialização secundária. Aqui, ainda você tem os seres humanos, né, os humanos propondo ações em seu próprio nome, seja como pessoas naturais, seja como pessoas jurídicas, associações de defesa dos animais, enfim, os tutores dos animais. Porém, aqui o animal ele é protegido já como indivíduo, como ser senciente, dotado de capacidade de sentir, capacidade de sofrer, né? Mas as ações na judicialização secundária ainda são protagonizadas pelos humanos. O autor da demanda é um humano, não é o animal. Portanto, se na judicialização secundária nós falarmos em direitos animais, esses direitos animais são protegidos reflexamente na proteção do direito de um ser humano. Aqui na judicialização secundária, nós temos, por exemplo, um fenômeno que vocês, os advogados do direito de família, sabem muito bem, que hoje não se fala mais nas varas de família, é démodé, né? Falar em partilha de animais domésticos. Ninguém mais fala que o cão e o gato de estimação, o coelho, o passarinho, o papagaio, o peixe de aquário, seja um patrimônio a ser dividido em caso de dissolução do casamento ou da união estável. Fala-se em guarda unilateral, fala-se em guarda compartilhada. Veja, doutora Pauliane, agora com a nova lei que aumentou as penas para maus tratos contra cães e gatos, artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98, expressamente, pela primeira vez, nós temos expressamente previsto como pena para aquele que maltrata cães e gatos a perda da guarda. Ou seja, não é mais apenas uma construção de jurisprudência, nem de doutrina. Não é algo que provém apenas das varas de família. Agora, lei federal reconhece que o vínculo jurídico entre humanos e animais no âmbito, especialmente das chamadas famílias multiespécie, é de guarda, não é de propriedade, não é de posse. Vejam, poderia a nova lei
que ampliou as penas para maus-tratos de cães e gatos, falar em perda da posse. Né? Condenado por maus-tratos contra cães e gatos, perde a posse do animal. Não, fala-se em guarda, que é um típico instituto de direito de família. Ou seja, é uma outra visão da posição do animal no direito e na realidade familiar. Aí você está tratando da judicialização secundária, porque já se reconhece os animais enquanto indivíduos, já se percebe que eles possuem uma dignidade própria, porém, os seus interesses são tutelados reflexamente nas ações protagonizadas por humanos. E, bem, ninguém vai poder negar o avanço significativo que isto vem representando no reconhecimento do próprio direito animal, e os nossos advogados do direito de família sabem que, nesse âmbito, o Superior Tribunal de Justiça já tem precedente histórico legitimando, no âmbito do STJ, que é o guardião da interpretação da legislação federal. É o responsável por unificar a interpretação da legislação do direito federal no Brasil, é o STJ, é Corte Suprema. O STJ é Corte Suprema no que tange ao direito federal. E o STJ teve a oportunidade de dizer, sim, é possível utilizar guarda, direito de visitas, direito à convivência familiar, também para regular a relação entre humanos e não humanos na dissolução do casamento da união estável. Tá? E talvez algum dos advogados que estão nos assistindo seja afiliado ao IBDFAM, ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, que num dos seus congressos formulou o enunciado 11. O enunciado 11 do IBDFAM, facilmente obtido na internet, que nos fala que sim, é legítimo que os juízes regulamentem a custódia, a guarda dos animais de forma compartilhada em caso de separação, dissolução do casamento da união estável. Ou seja, essa judicialização secundária já está muito presente também. Não é? Pois bem, a novidade vem agora. O que é novo aqui nesse aspecto? É a judicialização propriamente dita do direito animal. É o direito animal se apresentando como disciplina autônoma. É o direito animal afirmando que os animais não são coisas, os animais não constituem patrimônio, os animais não são recursos econômicos. E eu não me refiro apenas a cães e gatos, evidentemente. O direito animal é informado pelo princípio da universalidade. Todos os animais são titulares de direitos organizados pelo direito animal. E quando o direito animal afirma que os animais são titulares de direitos subjetivos, não há como negar a eles. Se é admissível a consideração de que os animais são sujeitos de determinados direitos fundamentais e de direitos subjetivos, não há como negar a eles a capacidade de ser parte. Porque a capacidade de ser parte é de índole constitucional. O Fred Didier Júnior é um dos processualistas que mais bem coloca essa questão, que a capacidade de ser parte é diferente da capacidade processual. A capacidade de ser parte é aptidão para estar num processo judicial como parte, como autor ou, eventualmente, como réu. E que a capacidade de ser parte, ela decorre diretamente do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do princípio do acesso à justiça, da garantia constitucional do acesso à justiça, incluída no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Isso é muito importante para que todos lembrem ou relembrem, e às vezes a gente precisa relembrar a teoria geral do processo para lembrar que a capacidade de ser parte,
é um pressuposto processual de existência do processo, porque não existe processo sem parte. Tá? Tem que haver partes com capacidade de ser parte, é um pressuposto processual de existência. E mais do que isso, a capacidade de ser parte não precisa estar prevista no Código de Processo Civil, porque, mais uma vez, eu repito com Fred Dier, ela decorre do texto constitucional, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Quem é sujeito de direitos tem, inequivocamente, garantia de acesso à justiça. E isso, em termos processuais, significa capacidade de ser parte. Perfeito? Isso é bem importante, me dê um segundo só. Vocês sabem que nas nossas lives, quando o gato pede para entrar no recinto, a gente não tem que parar a live para abrir a porta para o gato entrar. Mais uma vez, né? Isso já virou um padrão, né, das lives. Enfim. Bem, agora, a capacidade processual é outra coisa. A capacidade processual já passa a ser um pressuposto processual de validade do processo. Lembrem, por favor, lembrem os nossos primeiros passos na teoria geral do processo, né? Quando Oscar von Bülow, que é o pai do processo civil, inventou a teoria dos pressupostos processuais. E a partir da teoria dos pressupostos processuais que nós chegamos hoje, e o Código de Processo Civil 2015 continua a fazer a diferença entre pressupostos processuais de existência, de existência da própria relação processual, e os pressupostos processuais de validade. Né? O processo ainda hoje é encarado como uma relação jurídica. Isso é Oscar von Bülow, lá no final do século XIX. O processo não é procedimento. O processo não é um sequenciamento de atos. O processo é uma relação jurídica de direito público que liga juiz e partes, autor e réu. É uma relação jurídica diferente da relação jurídica de direito material. Aquela que tem sujeito ativo, sujeito passivo, ligados entre si por um vínculo jurídico, tendo por objeto uma prestação, fazer, não fazer, entregar, pagar. A relação jurídica processual é diversa, é independente da relação jurídica de direito material. Se não fosse essa descoberta de Oscar von Bülow, no final do século XIX, nós não teríamos direito processual civil como uma disciplina autônoma. E, enquanto a capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência da relação jurídico-processual, a capacidade processual é um pressuposto processual de validade. Capacidade de ser parte é a capacidade, né, de ser autor ou réu. Todo sujeito de direitos tem capacidade de ser parte em decorrência da garantia constitucional do acesso à justiça. Volto a repetir, a capacidade de ser parte não precisa ser prevista no Código de Processo Civil. O que o Código de Processo Civil prevê é a capacidade processual. Uma criança, tomem o exemplo comigo, uma criança, um recém-nascido, o nascituro, que nem nasceu, são sujeitos de direitos? Inequivocamente são. O nascituro pode ser autor de uma demanda judicial? Inequivocamente pode. Porque como sujeito de direitos, ainda que não tenha personalidade jurídica, o nascituro é sujeito de direitos e a ele não se pode suprimir o acesso à justiça. Por isso, o nascituro pode ser autor de uma demanda judicial. O que o nascituro não pode, e não pode uma criança, e não pode qualquer incapaz, é estar no processo como autor de uma demanda sozinho.
Ele terá que ser representado ou assistido por quem a lei determinar. E quem normalmente determina as pessoas habilitadas a suprirem a incapacidade processual do nascituro, das crianças, é o Código de Processo Civil. Tá? Aí, talvez, vejam, fique a pergunta, mas e os animais? Se os animais forem considerados sujeitos de direitos, se a nossa ordem jurídica reconhecer animais como titulares, pelo menos, de algum direito, eles terão inequivocamente a capacidade de ser parte. Mas qual é a lei que prevê quem representará os animais em juízo? De fato, não há nenhuma previsão, eu até fiz uma crítica quanto a isso, num dos textos que escrevi sobre o assunto. O Código de Processo Civil não fala nada sobre animais. Nada. Não inovou em absolutamente nada, poderia ter inovado, né? Poderia ter sido a chance de trazer o direito animal para o campo do direito processual. Enquanto o Código de Processo Civil não avança, nós continuamos tendo, sim, uma lei federal em vigor, ainda que parcialmente em vigor, e que nos dá a resposta de quem é que vai representar ou assistir os animais em juízo. Quem é que vai suprir a incapacidade processual animal? É o famoso Decreto 24.645 de 34, que eu digo que é famoso, não que seja tão conhecido, né? Infelizmente, os processualistas não conhecem. E alguns juízes lamentam, alguns, né, doutora Ana Vasconcelos, alguns juízes parece que não conhecem o Decreto 24.645. Eu publiquei até em coautoria um artigo sobre a história desse decreto e os elementos para evidenciar que esse decreto ele está em vigor exatamente porque ele não era simplesmente um decreto regulamentar. Ele era uma lei, é uma lei de natureza ordinária, porque ele estabelece direitos e deveres originários. É o primeiro Estatuto de Proteção Geral dos Animais no Brasil, editado por Getúlio Vargas. Na época em que Getúlio Vargas editou esse decreto, nós estávamos num período de exceção. O Poder Executivo também tinha poderes legislativos. E quando o decreto 24.645 foi editado, de fato, ele tinha natureza jurídica de lei ordinária. E assim permanece até hoje. Por isso não adianta aqueles que vão no afogadilho, abrem lá o site do Planalto, né, e procuram o decreto 24.645 e já olham lá, está revogado. Todo ele riscado no site do Planalto. Isso induz a erro o intérprete. Muita gente olha, abre o site do Planalto, a parte de legislação, olha o decreto 24.645 e fala, estão falando bobagem, esse decreto está revogado. E por que o site do Planalto dá essa informação errada? Porque o presidente Collor de Mello, lá nos anos 90 e 91, editou um decreto geral, o decreto 11 de 1991, que depois foi revogado, com a finalidade de fazer uma limpeza desses decretos. Mas essa limpeza acabou não sendo muito criteriosa e no afogadilho ele também, por decreto presidencial, revogou o decreto 24.645, que é uma lei ordinária, não poderia ter feito. De outra maneira, o decreto 11 de 91 de Fernando Collor de Mello não revogou, é ineficaz, não produz efeitos em relação à revogação do decreto 24.645. Por quê? Porque uma norma jurídica de extrato inferior, como um decreto, não pode revogar, é uma lição básica de teoria geral do direito, não pode revogar uma norma jurídica de extrato superior, como é o caso do decreto 24.645. Assim como uma lei ordinária não poderia revogar uma norma constitucional. De maneira que o decreto nunca foi revogado por nenhuma lei de natureza ordinária,
Ele continua em vigor, com exceção das suas disposições penais, né? O crime de maus tratos contra animais não é mais definido pelo decreto 24.645, ele é definido pela Lei dos Crimes Ambientais de 1998, ok? Mas, fora isto, me permitam aqui passar adiante, o texto do decreto é este aqui, ó. Né? Olha aí, os animais, olha aqui, ó, parágrafo 2º, o parágrafo 3º do artigo 2º. Os animais serão assistidos em juízo. Isso que é extraordinário. É bem importante para o advogado animalista este artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645, porque é este o fundamento legal para a representação dos animais em juízo, como autores de demandas. Tá? Quem é que poderá representar os animais em juízo? Ministério Público, os substitutos legais do animal, como o tutor, né, o guardião, e os membros das sociedades protetoras dos animais, como o Fórum, né, de Defesa e Proteção Animal, como as entidades que, Brasil afora, realizam a tutela dos animais em juízo, não apenas a tutela coletiva. As ONGs de proteção animal podem representar os animais em juízo, é representação individual, é tutela individual da dignidade animal. Né? Então é muito extraordinário. Esse decreto ele deve estar na folha de rosto da petição inicial de judicialização terciária. E aqui é o que eu me refiro como judicialização terciária. O que é a judicialização terciária? Ou judicialização estrita do direito animal? É o animal se afirmando sujeito de direitos, defendendo por si próprio esses direitos em juízo, obviamente por serem incapazes, por não terem capacidade processual, eles estarão em juízo representados ou assistidos na forma do artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645. É essa a base da judicialização terciária. Esse decreto, ele não existe no mundo uma lei federal que outorgue, estabeleça a capacidade processual dos animais, como esse decreto faz. E vejam, na pesquisa histórica que eu e Tiago Brizola, que foi me orientando, que escreveu comigo o artigo sobre o decreto, nós não conseguimos encontrar a origem, a inspiração histórica para esse parágrafo 3º. Ainda não conseguimos, procuramos todas as fontes históricas, os jornais da época, entrevistamos os representantes da União Internacional de Proteção Animal, que foi a grande responsável por esse decreto, e não conseguimos localizar em lugar nenhum da onde que Getúlio Vargas ou Joaquim Távora, ou enfim, os próprios representantes da UIPA tomaram por base para editar o parágrafo 3º do artigo 2º. A minha intuição a UIPA era uma grande ONG na época. Então, ela tratou de garantir no decreto que ela, enquanto sociedade protetora dos animais, pudesse representar os animais perante o próprio Poder Judiciário. Ok? Muito bem. Então, aqui agora eu gostaria de apresentar a vocês o fenômeno da judicialização terciária no Brasil, as ações que começaram a ser interpostas no âmbito da judicialização terciária. Eu não registrei ainda, apesar de nós termos aqui a Ana Vitória conosco, a doutora Pauliane, nenhuma ação ainda proposta no estado de Goiás. Mas eu tenho absoluta certeza que isso é apenas uma questão de tempo. O que eu quero me referir? Foram catalogadas até o momento 12 ações judiciais em vários estados do Brasil, de judicialização terciária, colocando os animais no polo ativo da demanda. Né?
Os 2 primeiros casos estão aí, o caso Diego e o caso Jack. O primeiro em Salvador, o segundo em Cascavel. O primeiro patrocinado pelo doutor Yuri Lima e pela doutora Ximene, advogados animalistas de Salvador. E o segundo, o caso Jack, aqui do estado do Paraná, patrocinado pela doutora Eveline Paludo, né? No primeiro caso, esses foram os 2 primeiros casos, janeiro de 2020. Né? No caso Diego, são 23 gatos, autores de ação de reparação de danos contra uma empresa chamada Barcino, que submetia os animais a maus tratos. Os animais foram resgatados e, através da sua guardiã, da guardiã dos animais, esses animais revidaram. Né? Revidaram a ofensa e a violência e processam a empresa responsável pelos danos causados. É uma ação tramitando perante a Vara Civil de Salvador. Eu gostaria de fazer um destaque desse primeiro caso. Esse caso de Diego, ele foi admitido pelo juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau admitiu e determinou a citação do réu. O réu foi citado e, pasmem, os gatos representados, evidentemente, participaram de audiência de conciliação e mediação. Não saiu acordo. Não saiu acordo, a empresa ré ofereceu contestação, alegando a incapacidade de ser parte dos animais. E, infelizmente, de uma maneira até um pouco assodada, o juiz de primeiro grau, lá em Salvador, sem oportunizar a réplica, olha aí, ofensa a um beabá do contraditório, né, o princípio do contraditório, sem oportunizar a réplica aos autores da demanda, ele extinguiu o processo sem resolução de mérito. Esse caso de Diego. E, como houve a extinção total do feito sem resolução de mérito, o que acontece? Nós temos pendente, perante o Tribunal de Justiça da Bahia, uma apelação dos 23 gatos. O Diego e outros apelaram da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, e nós já começamos a acompanhar a tramitação da apelação perante o Tribunal de Justiça da Bahia. Algo semelhante aconteceu no caso Jack. Aqui o caso Jack, o Jack também é muito interessante, porque aqui é o próprio animal, e permitam falar assim só para dar o impacto. É o próprio animal processando o seu dono. Melhor dizendo, com a terminologia adequada, o Jack está processando o seu próprio tutor pelos maus tratos, pela desídia, pela negligência oriunda do tratamento, da forma com que o Jack foi tratado. É um cão deixado ao sol, acorrentado, sem água, sem comida, sem o mínimo indispensável para garantir os seus direitos fundamentais mais básicos. Ele foi resgatado por uma ONG e, através da ONG, ele processou o seu tutor. E aí, olhem que interessante, veja só, e hoje eu entendo mais do que nunca, doutora Ana Vasconcelos, como é difícil para a advocacia enfrentar determinadas situações no processo judicial. Como é paradoxal advogar no Brasil. Vou falar assim, doutora Ana Paula Vasconcelos. Como é paradoxal advogar no Brasil. Nesse caso Jack versus Mello, a primeira decisão proferida no processo pelo juiz de primeiro grau afirmou que o Jack era sujeito de direitos, mas disse que ele não teria capacidade de ser parte. Ele é sujeito de direitos, mas não tem previsão legal da sua capacidade de ser parte, muito embora constasse da petição inicial o decreto 24.645. A doutora Eveline Paludo, lá em Cascavel, atravessou embargos declaratórios e, adivinhe, o juiz mudou de ideia, passou a dizer que o animal não é sujeito de direitos, mas ele é sujeito da nossa compaixão, que não haveria previsão legal para serem sujeitos de direitos e, portanto, não tem capacidade de ser parte, não tem capacidade processual e não extinguiu o feito.
determinou emenda inicial. A doutora Eveline percebeu que era interessante fazer algo diferente e ela, ao emendar a petição inicial, ela simplesmente colocou a ONG como litisconsorte do animal, considerando que a ONG, Sou Amigo, também teve que custear o tratamento médico veterinário do animal. Então, olha que interessante. A ação iniciou, o caso Jack iniciou apenas com o animal no polo ativo. Por determinação judicial, a ONG passou a integrar o polo ativo da demanda em litisconsórcio com o animal. O que a juíza fez? O juiz do caso excluiu do polo ativo o animal Jack. Manteve apenas a ONG. Esse processo ainda continua na 4ª Vara Civil de Cascavel, apenas com a ONG no polo ativo. No entanto, Jack agravou. O cão Jack agravou, interpôs agravo de instrumento contra a sua exclusão do processo, e esse agravo de instrumento foi recebido. Foi recebido pelo Tribunal de Justiça do Paraná e está sendo instruído para julgamento pela 10ª Câmara Civil do TJ Paraná. O TJ Paraná tem a possibilidade de, provendo esse agravo de instrumento, recolocar o Jack no polo ativo da demanda, que ainda está tramitando apenas com a ONG no polo ativo, lá na 4ª Vara Civil de Cascavel. Então, vejam, TJ da Bahia, o caso Diego, tem uma apelação. No caso Jack, nós temos um agravo de instrumento pendente e com uma boa sinalização do relator, viu? O relator deu uma sinalização no sentido que o Poder Judiciário precisa pensar a respeito desse assunto. Desculpe. Aí nós tivemos Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem um direito animal muito presente, até por conta da iniciativa do Ministério Público de Minas, da doutora Luciana e da doutora Monique, que são promotores de justiça, que estão liderando o Ministério Público de Minas no reconhecimento do direito animal perante o Ministério Público. Lá nós temos protocolado em junho de 2020 a ação Mel Leão versus Pet Shop, né? Vejam que interessante, o cão representado pelos seus tutores processando um pet shop por danos físicos e morais diante de um acasalamento não autorizado no âmbito do próprio pet shop, né? Essa está tramitando também, e nesse caso, salvo engano, também houve citação do réu, não tivemos decisão quanto ao caso Mel Leão. Destaco aqui o caso Boss. O caso Boss no Rio Grande do Sul. Esse também é um caso que ganhou muita repercussão da mídia, porque é um animal, o caso Boss, Boss e outros, porque o animal está em litisconsórcio ativo com seus tutores, processando o pet shop. Por quê? Porque o Boss foi levado por uma estética, algo nesse sentido, no pet shop, e, pasmem, voltou do pet shop com maxilar quebrado. Nesse caso, no caso Boss, está havendo litisconsórcio ativo, porque o Boss se afirma como titular do direito à indenização a danos morais e os tutores, o casal de tutores, se afirma também como titulares do direito à indenização por danos morais pelo sofrimento que eles tiveram em relação ao seu animal, né? Além dos danos materiais, né? Pelos gastos que tiveram que ter para a recuperação do animal. Esse caso Boss, o juiz de primeiro grau também não admitiu a capacidade de ser parte do animal. Houve agravo do instrumento pelo Dr. Rogério Ramê, que é o advogado animalista desse caso, em Porto Alegre, e olhem que interessante, TJ do Rio Grande do Sul deu efeito suspensivo. Concedeu efeito suspensivo no caso Boss. Ele está suspenso
enquanto a Câmara Civil do TJ do Rio Grande do Sul vai analisar esse caso. E por que que ele é paradigmático? Por que que ele é bem importante, o nosso observatório? Porque o Rio Grande do Sul, em 2020, editou uma lei, que é uma lei, é um Código Estadual de Proteção Ambiental, que dentro desse código ele instituiu um regime especial para animais de estimação, dizendo que os animais domésticos de estimação, não apenas cães e gatos, mas os animais domésticos de estimação são sujeitos de direitos. Olha só, olha mais uma vez o que eu disse ao início. Se a lei diz que o animal é sujeito de direitos, Boss é um cão que é sujeito de direitos no Rio Grande do Sul. Como é que o juiz vai negar a ele capacidade de ser parte? Se o juiz nega capacidade de ser parte a quem a lei afirma que é sujeito de direitos, o juiz está desrespeitando a garantia do acesso à justiça. Por isso que o desembargador gaúcho deu efeito suspensivo, né? E nós temos uma esperança muito grande nesse caso Boss, no TJ do Rio Grande do Sul, exatamente pelas peculiaridades do direito legislado no Rio Grande do Sul em 2020. Então, é um caso que realmente a gente tem que ter uma atenção especial. Me permito ainda só trazer os demais casos. Pipoca e outro versus Vieira, também é da doutora Eveline Paludo, em Cascavel. Aqui é um cão de rua, cão abandonado, que foi vítima de disparos de arma de fogo na rua. Foi resgatado pela ONG, né? E a ONG também ajuizou a demanda, colocando o Pipoca no polo ativo da demanda, né? Neste caso, do caso Pipoca, tem pedido de pensão mensal. Por quê? Porque o animal de rua teve que ser... Saiu da rua, saiu do seu habitat, como era, né, onde ele estava, por obra do réu. Enquanto esse animal não for colocado em família substituta, em família, né, aí no caso, esse réu vai ter que pagar uma pensão mensal, né? Também, o caso Pipoca, eu soube agora recentemente que o juiz da 5ª Vara Civil também não admitiu a capacidade de ser parte do Pipoca, entrou recurso de agravo no instrumento que está tramitando no TJ do Paraná, e parece que nós estamos próximos de uma decisão do TJ Paraná, nesse caso Pipoca, nos próximos dias. Atentem aí também. Doutora Pauliane, já estou no fim dessa lista. É bem interessante também vocês perceberem o direito à saúde animal. Nós temos 2 casos no estado de Pernambuco, patrocinados pelo Dr. Anderson Correia, que é também advogado animalista na comarca de Caruaru. Ele tem 2 ações de animais no polo ativo da demanda contra o município. Aqui, Aladim versus município de Caruaru. O Aladim, representado pelo tutor, que é pobre, não tem condições de pagar a cirurgia que o Aladim precisava fazer, né? Como a Constituição, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, atribui ao poder público o dever constitucional de proteger a fauna, se a família não tem meios, né, para pagar o tratamento médico do seu animal, o poder público tem que subsidiariamente custear esse tratamento. Isso está tramitando na 2ª Vara Civil de Caruaru, é o caso Aladim, e nós temos também o caso Scooby versus município de Caruaru, na mesma situação. Duas ações patrocinadas pelo Dr. Anderson. E, por fim, nós temos também uma 3ª ação em Cascavel, Spike e Rambo, 2 cães representados por ONG demandando seu tutor, mais uma ação proposta pelos animais contra o tutor por abandono. Aqui a tipicidade do caso é porque ele envolve abandono. João Pessoa, estado da Paraíba, estado que possui o Código de Direito Animal mais avançado do mundo. É a primeira lei a catalogar expressamente direitos fundamentais para animais. O Chaplin, ele está pleiteando em juízo o direito de ir e vir.
para não ser constrangido ilegalmente a poder circular no condomínio onde ele mora. Vocês sabem muito bem que essas ações de condomínio são muito frequentes. E, por fim, estado do Pará, comarca de Capanema, o caso Tira-Leite. O Tira-Leite foi atropelado. E quem atropelou o Tira-Leite não socorreu o animal. Para azar do réu, através de câmeras, etc., foi localizado o endereço do responsável pelo atropelamento. A ONG que resgatou o Tira-Leite está representando o Tira-Leite numa ação de reparação de danos contra o atropelador, com pedido de pensão mensal também. E, por fim, mais uma de Porto Alegre, Animais da Bonja. Um litisconsórcio entre cães e gatos, representados por uma ONG, pleiteando indenizações contra a Bonja, que é uma empresa que mantinha os animais em situação de maus tratos. Isso é o catálogo que nós temos até o momento. Eu já tenho notícias que mais ações já estão sendo protocoladas em várias partes do Brasil, em vários estados, e até mesmo estamos aguardando aí a notícia da ação no estado de Goiás, né? É bem importante que se diga. Então, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ações que foram catalogadas até aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. É bem importante que vocês vejam o seguinte: isso é um fenômeno de 2020. Essa judicialização terciária não aconteceria se não fossem os advogados animalistas, né? Todas essas ações e todos esses advogados estão conosco no projeto Banco de Ações, que compõe o Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Nós temos reuniões semanais para discutir os casos, para ver os argumentos, para realmente fazer um observatório da judicialização terciária no Brasil. Por que isso é tão importante? Porque, com exceção do Código da Paraíba, que mesmo ele está sendo questionado no Tribunal de Justiça da Paraíba, está havendo uma resistência muito grande em aceitar a lei estadual da Paraíba, que é a primeira lei a catalogar direitos para animais, eu acho difícil que, mesmo num futuro próximo, que nós possamos ter a catalogação dos direitos fundamentais animais, ou dos direitos subjetivos, né, através de obra do legislador federal. Imaginando a aprovação dessa lei, do projeto de lei do Animais Não São Coisas, né, que pretende, como lei federal, estabelecer que todos os animais são sujeitos de direitos, não podem ser tratados como coisas e que têm direito à tutela jurisdicional. Mesmo com a aprovação desse PL, nós não temos a catalogação de quais são esses direitos. Ok, todos os animais brasileiros passarão a ser sujeitos de direitos. Quais direitos? Direito à vida inclui? E a pecuária, como fica? Direito à integridade física? Direito à imagem também está incluído? Direito ao nome? Domicílio? Quais são os direitos que os animais, enquanto sujeitos, possuem? A judicialização terciária, ela está pretendendo construir, de baixo para cima, o catálogo fundamental de direitos animais. O que nessas ações nós temos em comum? Praticamente todas elas. Em primeiro lugar, são cães e gatos. Isso será que é alguma forma de especismo? Não. Né? São casos concretos. E é evidente que cães e gatos, como linha de frente, elas têm um poder de convencimento pela afetividade, pela proximidade com os seres humanos, que coloca cães e gatos exatamente como os primeiros soldados da judicialização terciária. O que não quer dizer que nós tenhamos já, e certamente teremos, animais de tração. Os cavalos usados em tração que você individualiza muito bem a violação dos seus direitos fundamentais, é a possibilidade de reparação de danos. Tá?
é animais silvestres e também animais usados, explorados na pecuária, os animais explorados na experimentação científica e também na vaquejada, no rodeio e em outras atividades de entretenimento. Talvez para esses casos, em alguns casos, a tutela coletiva, a judicialização primária continue sendo a mais interessante, né? Especialmente para animais silvestres. Mas para a afirmação do direito animal, para que a gente possa ter uma catalogação, dizer quais são esses direitos, né? A jurisdição tem feito um papel importante em termos históricos. Eu quero me permitam lembrar com vocês que o direito fundamental das pessoas do mesmo sexo ao casamento ou à união estável, até hoje no Brasil nós não temos nenhuma lei a respeito. E eu acho difícil que no atual conjuntura venhamos a ter. Quem é que garantiu, elaborou o direito das pessoas do mesmo sexo a se casarem e a formarem famílias em união estável? Não foi o Supremo Tribunal Federal, foram os advogados. Foram os advogados a propor as ações, a propor os recursos, a buscar a jurisdição como forma de afirmação de novos direitos. E é isso que a judicialização terciária, que os nossos advogados animalistas estão fazendo, utilizando o processo, a jurisdição para a afirmação de novos direitos, para a construção de novas subjetividades. O processo civil é um veículo de inclusão. Se a inclusão moral dos animais não consegue ser feita por obra do parlamento, em função dos interesses contrastantes, façamos a afirmação dos direitos subjetivos animais através do processo, através da advocacia, através da jurisdição. Então, notem, isso não é brincadeira. Nós estamos afirmando nessas ações que os animais têm direito ao patrimônio individual. Vocês certamente sabem muito bem o que significa a garantia do patrimônio mínimo. Não se pode falar em dignidade da pessoa humana sem falar em patrimônio mínimo. Ora, se nós estamos a tratar de direitos fundamentais para animais, se nós estamos a tratar de dignidade animal, não podemos, todo direito tem custo. E por isso os animais também precisam ter um patrimônio próprio para fazer frente às suas necessidades, aos seus direitos fundamentais. E por que eu estou falando que as nossas ações de judicialização terciária estão afirmando que os animais têm direito a uma renda, a um patrimônio próprio? Porque nessas ações postula-se, em todas elas, a condenação do réu a pagar ao animal uma indenização, um valor em dinheiro, e às vezes uma pensão. Esse dinheiro, ele não vai para a ONG, ele não vai para o tutor, esse dinheiro é do animal e terá que ser administrado pela ONG ou pelo tutor, ou eventualmente até pelo Ministério Público, em proveito exclusivo do animal. É a mesma consideração que nós fazemos em relação às crianças submetidas ao poder, à autoridade parental, à tutela. A criança tem patrimônio próprio? Tem. É ela que administra o seu patrimônio? Não. São os pais, é o tutor. O tutor, e nessas ações, em todas elas, o tutor representante do animal, a ONG representante do animal, se compromete a ir a juízo, prestar contas da aplicação do dinheiro em benefício exclusivo dos animais. Eu tenho certeza, se algum de vocês representa alguma ONG, ou é ativista, enfim, da causa de proteção dos animais, sabe que um dos grandes obstáculos à efetivação dos direitos fundamentais de cada animal
é a precariedade financeira. As ONGs têm que, muitas delas, mendigar, né, fazer aí, pedir emprestado para ter dinheiro para fazer frente à proteção dos animais. Ora, a partir do momento que você consolida que os animais têm direito a um patrimônio mínimo individual, né, você começa a estabelecer meios efetivos para fazer frente a esses direitos que nós estamos afirmando. O direito à pensão alimentícia, o direito a um patrimônio mínimo, né? E em algumas ações, nós já temos aí até ações populares para a proteção do patrimônio moral dos animais. O doutor Anderson, em Caruaru, em Pernambuco, já propôs ação popular contra o município que pegava os animais que estavam mortos no hospital veterinário e simplesmente os animais mortos, os cadáveres dos animais eram jogados no lixo, o lixo orgânico. Se nós admitirmos que os animais têm dignidade própria, eles têm também direitos os direitos que compõem a sua própria dignidade. E atirar o cadáver do animal no lixo é desrespeitar a dignidade própria de cada animal. É possível se falar até em danos morais coletivos. É isso que se postula. Tá? Então, doutora Pauliana, essa é a exposição inicial que eu gostaria de fazer. Eu nem vou colocar, eu vou colocar os slides que eu tenho a mais, até para complementar alguma resposta. Tá? Mas eu acho que o mais importante para um público de advogados ou de estudantes de direito, um público vinculado à OAB, à Escola Superior da Advocacia, é saber que a judicialização do direito animal, que os animais indo a juízo, já é uma realidade no Brasil. Né? Nós estamos acompanhando de perto, né, fazendo todo um trabalho de acompanhamento de cada uma dessas ações, porque nós buscamos realmente os primeiros precedentes positivos. Nada, nós não temos ainda nenhuma sentença, nenhum acórdão, nenhuma decisão de tribunal concedendo ou negando o reconhecimento do direito dos animais de estarem em juízo, dignidade animal e acesso à justiça. Ok? Fico à disposição, doutora Pauliane, para as indagações a respeito do tema. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar no chat. Bom, professor Vicente, está todo mundo pedindo material. Se o senhor pode disponibilizar o material. Vamos lá. Primeiro local, eu vou colocar até no chat aqui. Primeiro local de material para advogados é o nosso programa de direito animal da Universidade Federal do Paraná, tem um portal para esse material. Animais com Direitos. animaiscomdireitos.fpr.br. Aqui vocês vão encontrar artigos de doutrina, todos os precedentes do Supremo, do STJ, todos os principais precedentes, cursos, bibliografia, perícias médico-veterinárias. É o primeiro portal brasileiro de direito animal. Tá? Então, está ali. E é claro, doutora Pauliane, eu já não sei se eu já passei os meus artigos de direito animal para ti, em alguma outra oportunidade. Então, eu vou passar, eu acho que eu passo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no chat. Tem aqui o file. Eu vou até anotar esse que eu também não tenho. Olha aqui, ó, acho que eu vou conseguir. Espera aí, vamos ver. Se der, aleluia. Porque eu tenho os meus artigos, né, que foram publicados em revistas científicas. Vamos ver. Vamos colocar um artigo do Jota aqui. Olha lá, acho que deu. Deu. Deu, compartilhou. Tá, esse é um artigo simples. Eu vou montar agora os mais interessantes. Ó. O do decreto 24.645, que eu falei. Poxa, essa plataforma está bem boa, né? De introdução. Os princípios do direito animal brasileiro, que é um outro bem importante.
capacidade processual dos animais com o professor Heron, e mais uma aqui para vocês, sobre as famílias multiespécies. Eu tenho que eu escrevi com o professor Daniel Lourenço, sobre o PL Animais Não São Coisas. Eu acho que aí já dá para ter uma boa base. Mas eu estou compartilhando aqui no chat, estão todos eles em PDF. Ótimo. Tem várias perguntas agora, vamos lá. Professor, hoje como o senhor vê uma solução para a questão animal? Um código ou um estatuto, talvez? Um código ou um estatuto? Isso. Nós estamos até, um dos projetos que estão vinculados, um dos projetos aí no núcleo de pesquisas do programa de pós-graduação em Direito Animal aqui da universidade, nós estamos pensando num código modelo, de fazer um código ideal, código modelo de direito animal para o Brasil. Nós temos no Brasil códigos estaduais, o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Ana Vitória, se você conseguir, Ana Vitória, compartilhar o Código da Paraíba, seria extraordinário. O Código da Paraíba é o código modelo que nós temos hoje. Tá? Eu tenho até um texto sobre isso, sobre o Código da Paraíba, peraí. Porque ele é o código que afirma exatamente... encara os animais com sujeito de direito e os afirma. Aí eu não vou encontrar agora. Não vou. Depois eu passo aqui. Eu tenho proposto que o Código da Paraíba é a base para um código nacional. Mas dá para aperfeiçoar. Eu quero falar assim, em termos de código modelo, o Código da Paraíba, é claro, ele já foi um código submetido ao Poder Legislativo, né? E aí ele sofreu algumas modificações, mas dá para a gente construir algo melhor ainda, mas sempre tendo por base a ideia de afirmar os animais como sujeitos de direitos e estabelecer os direitos fundamentais. Eu aposto num código nacional, código federal de direito animal. É claro que a dificuldade vai ser vencer as barreiras do setor produtivo no âmbito do Congresso Nacional, porque o direito animal ele é universal, ele não é apenas um direito para cães e gatos, ele também abrange animais da pecuária, do agronegócio, do entretenimento, da vaquejada, do rodeio e outros assim. Agora, é bem importante que seja um produto da academia, sabe? Um produto que a gente possa fazer uma interlocução, quando eu digo da academia, não apenas da academia, né? Não tem como você fazer um código desse sem a participação da OAB, sem participação das entidades de proteção animal, mas eu estou dizendo assim, ele tem que ter uma base acadêmica, para que a gente possa realmente fazer um código ideal e depois, evidentemente, submeter à apreciação do Congresso Nacional. Aquele código que eu te enviei, o senhor deu uma analisada, lembra? Que é o nosso aqui, de bem-estar? Exatamente. Os estados já estão tomando essa iniciativa, né? Os estados têm competência legislativa concorrente em matéria de direito animal. É o contrário, né, por exemplo, do direito civil e do direito penal, cuja competência legislativa é privativa da União, do Congresso Nacional. O direito animal, como o direito ambiental, podem ser legislados de forma concorrente entre a União e os estados. Por isso que a gente tem o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E o que você me mandou, Pauliane, não era do estado, né? Era do estado de Goiás? É estadual. 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 Mais uma pergunta. Em caso de falecimento do animal, no caso de maus tratos, haveria a possibilidade de defesa de danos morais coletivos? Me parece assim que o falecimento individual, aí vai depender, por exemplo, da situação, né? Olha, veja, se um daqueles animais, como a Bambi, aqueles animais, os elefantes, me ajude, Ana Paula, o ursinho, o Robinho, o Robinho. Robinho já está preso. Pois então, esses animais, evidentemente, uma vez morrendo no cárcere, em cativeiro, em situação diferenciada, que ele poderia estar num santuário ecológico, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar
que isso... Eu digo mais, me permita refazer, não há necessidade nem dele estar morto. Só o fato de um animal como esse estar aí sendo utilizado de uma forma indevida, sendo submetido a condições que vulneram a sua dignidade individual, eu já entendo como uma ofensa não apenas à dignidade animal, mas aquela ideia de uma dimensão ecológica da dignidade humana, né? A permitir, sim, a possibilidade de danos morais coletivos inequivocamente. Eu acho que aí cada caso vai ter que ser analisado. Não me parece que seja possível danos morais coletivos apenas assim, animal por animal. Tudo é uma questão que vai ter que ser avaliada para ver a dimensão, né? Porque os danos morais coletivos eles exigem que o caso ele seja supra-individual, né? Como o caso que eu citei de Pernambuco, em que a prefeitura simplesmente despejou uma grande quantidade de animais mortos no lixo orgânico, né? Aí é muito evidente a possibilidade de se caracterizar um dano moral coletivo. A doutora Carolina de Matos, que é de São Paulo, em caso de animais que perderam seus tutores e a família se recusa a cuidar. Essa é uma construção bem importante. Você veja, a partir do momento, eu utilizo agora, eu acho muito importante a gente sempre evocar o novo artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei dos Crimes Ambientais, porque é a primeira lei a reconhecer que o vínculo jurídico que liga humanos e não humanos no interior da família multiespécie é um vínculo de guarda, que é o Instituto de Direito de Família. Por isso, a gente pode estender os institutos de direito de família também para a tutela de animais. Ora, isso gera aquela responsabilidade dos parentes na tutela do animal, né? Basta a gente fazer as aproximações, ainda que passo a passo, com a realidade das famílias humanas. Se perguntar, sim, uma criança, os pais morreram, essa criança vai para o abrigo, tendo avós, tendo família? É claro que não. É a mesma situação que deve ser aplicada aos animais. Muito embora a gente vai ter que estudar bem isso, ver caso a caso, é algo que a gente está começando a construir. Quando eu falei para vocês no início, né, agora há pouco, que os animais vão passar a ter patrimônio próprio, né, a gente vai ter que pensar 1000 coisas a partir disso. E se o animal que tem o patrimônio morre, doutora Pauliana? Para quem vai o dinheiro daquela indenização que é do animal? Vai para os seus descendentes, para os cãezinhos, para os gatinhos? Ou, como eu sugiro, ele se torna herança jacente e vai ser incorporado ao município para aplicação em termos de programas de assistência aos animais, né? Mas isso tudo a gente está pensando. Mas a gente tem que pensar de uma maneira proativa, de promover o direito animal como instrumento, né, de proteção dos direitos fundamentais animais, inclusive no âmbito da família. A Maria José, parabéns, professor. Poderia discorrer rapidamente sobre os princípios do direito animal e a ser ciência e consciência reconhecida implicitamente à luz da Constituição de 88? Aqui, acredito que seja a doutora Maria José, promotora de Justiça do Pará? Será que é ela? Maria José Cunha. Isso mesmo. Ai, Satisfação, doutora Maria José. Eu aqui, rapidamente, apenas para fazer essa resposta, me permitam só compartilhar aqui uma tela. Eu vou direto aqui ao ponto. Essa tela aqui. Vejam, né, que a Constituição, o direito animal no Brasil, ele se baseia, ele nasce com a regra da proibição da crueldade do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, a parte final, que proíbe a crueldade contra os animais. É a primeira vez que uma Constituição brasileira trata dos animais, de uma maneira geral, nunca nenhuma Constituição Federal brasileira, Constituição brasileira, tratou dos animais, e é a primeira do mundo a incluir a regra da proibição da crueldade uma regra de proteção animal. O detalhe que é interessante observar aqui no inciso 7
é exatamente tentar perguntar, mas afinal de contas, por que o Constituinte brasileiro resolveu proibir a crueldade contra animais e não contra plantas, né? Quem já não ouviu isso? Por que só os animais? Por que não proteger também as plantas? Claro que as plantas são protegidas, proteção da flora, mas só a regra da proibição da crueldade só é contra animais, por quê? Porque só os animais, pelo menos no estado da nossa ciência, só os animais é que têm consciência própria. Só os animais são seres sencientes. Só os animais têm as estruturas orgânicas que nos permite afirmar hoje que os animais são dotados de consciência, comportamentos afetivos, afetividade, e isso não é uma exclusividade dos animais vertebrados, né? Até mesmo os animais invertebrados, como polvos, estão incluídos aí. Ou seja, se as próprias pesquisas científicas afirmam que os animais têm capacidade de sofrer, são seres dotados de consciência, como é que nós poderíamos atribuir a um animal que detém consciência o mesmo status jurídico de uma coisa, de um pedaço de papel, de um computador, um celular? Isso é impossível. O nosso Constituinte reconhece que os animais são dotados da capacidade de sofrer, e é exatamente pela senciência. A senciência é um fato, a senciência não é um princípio. A senciência é um fato empiricamente constatável, e é a senciência dos animais que levou o nosso Constituinte a proibir a crueldade contra eles. E é exatamente a partir do momento que nós percebemos que o nosso legislador, que o nosso Constituinte se preocupou com os animais por uma característica própria, por uma característica interna, intrínseca, é que nós podemos afirmar que a Constituição Federal, ao proibir a crueldade contra os animais, considera que os animais possuem um valor próprio, um valor intrínseco, além do seu valor ecológico, além do seu valor econômico. Eles possuem valor intrínseco, o que significa dizer que eles possuem uma dignidade própria. E isso, doutora Maria José, você bem sabe, não é mais algo que os animalistas estão dizendo. O Supremo Tribunal Federal, quando proibiu a vaquejada em 2016, afirmando que a vaquejada é intrinsecamente cruel, que não existe vaquejada sem crueldade, né? Nesse julgamento, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso e outros ministros, mas a ministra Rosa Weber categoricamente afirmou que os animais possuem dignidade própria que deve ser respeitada. Ora, isso consequentemente nos leva a retirar do próprio texto constitucional um princípio, que é o princípio matriz do direito animal brasileiro, é o princípio da dignidade animal. E o que o princípio da dignidade animal ordena? Lembrem, não há princípio que não imita uma ordem. Não é princípio se não tiver normatividade. Regras e princípios são espécies de normas jurídicas. Os princípios são normas jurídicas. Os juízes têm que aplicar princípios nos processos judiciais. E quando um juiz aplica o princípio da dignidade animal extraído do mesmo dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais, como é que ele faz para aplicar esse princípio? O que quer? Qual é o propósito do princípio da dignidade animal? Ora, afirmar que os animais têm dignidade própria. E todo ser que tem dignidade própria não pode ser tratado como coisa. O princípio da dignidade animal, de índole constitucional, estabelece a proibição de todas as condutas que venham a tratar animais como coisas. Veja, é bem importante esse princípio, porque ele não exige a caracterização de crueldade. Eu não preciso constatar crueldade para proteger a dignidade animal. O princípio, eu já disse uma oportunidade num dos artigos, o princípio da dignidade animal nos permite ir além da regra da proibição da crueldade. Porque eu protejo a dignidade animal
independentemente de atos ou não de crueldade. Por isso que jogar os restos mortais de um animal no lixo é proibido. Qual lei que diz isso? É crueldade jogar o corpo de um animal morto no lixo? Cadê a crueldade se o animal está morto? A violação aí não é da regra, é do princípio da dignidade animal, que eu extraio, que nós extraímos do próprio artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. O princípio da dignidade animal é o princípio que diz que nós temos que promover no Brasil a requalificação jurídica dos animais. Eles deixam de ser coisas e passam a ser sujeitos. E todas as condutas que conspirem contra essa nova qualificação jurídica dos animais viola o princípio constitucional da dignidade animal. Eu vou me limitar a esse princípio, que eu acho que é o mais importante, tá? Porque nós temos outros princípios, por isso que eu trouxe aí o meu artigo sobre os princípios de direito animal, que daí você pode ir ali. Mais uma pergunta da doutora Débora. Doutor Vicente, o senhor acredita que seria viável ingressar com uma ação sobre maus tratos em caso de animais de abate? Não só acredito, como isto já vem acontecendo. A doutora Ana Paula Vasconcelos é uma das grandes advogadas animalistas à frente dessas ações. Apenas para citar algumas, o doutor Laerte Levay, Ministério Público de São Paulo, ajuizando ação contra a granja de porcos, em que os porcos eram submetidos a situações de intensa dor, sofrimento e crueldade. Nas baterias de porcos, as fotos mostrando sangramentos, ferimentos, ou seja, desvios do processo produtivo, né? Infelizmente, a pecuária é prevista na Constituição e é fomentada pela Constituição, mas mesmo a atividade pecuária tem limites. A crueldade, regra da proibição da crueldade é um grande limite à própria atividade pecuária. Foie gras, não tem como produzir foie gras no Brasil. Não tem como produzir. Por quê? Porque não há como produzir foie gras sem crueldade contra os animais. Não tem como produzir foie gras sem colocar o cano de alimentação na goela do pato, do ganso. Algo absolutamente cruel. E sem isso não se produz o foie gras. Por isso, essa é uma das atividades pecuárias que devem ser proibidas judicialmente no Brasil. Carne de vitela. Como tolerar que a atividade pecuária continue produzindo baby beef, em que o nível de crueldade é extrema contra os bezerros que têm que ficar imobilizados durante toda a sua vida, com alimentação restrita de leite, não podem pastar, não podem exercer os seus atos mais naturais, porque isso vai endurecer, enrijecer a carne e deixa de ter valor comercial. Eu não acredito que nenhuma dessas hipóteses, eu citei poucas hipóteses, nós poderíamos falar de outras, né? Que essas hipóteses venham a ser proibidas pela atividade legislativa. Somente através da jurisdição primária, secundária e terciária é que esses excessos vão poder ser decotados da atividade pecuária, e isso vai, de fato, tornar a atividade pecuária limitada. E o direito animal tem esse propósito também. Nós temos que averiguar, listar aquelas atividades que dentro da pecuária são intrinsecamente cruéis. Como que a gente admitiria? Como que a gente admite? Na ordem constitucional brasileira, que tem o princípio da dignidade animal e a regra da proibição da crueldade, que galinhas continuem sendo confinadas em gaiolas para a produção de ovos, e aí nós temos uma notícia dizendo que 1 milhão de galinhas morreram de calor no interior de São Paulo, e isso é algo normal, algo absolutamente, um acidente de percurso na atividade produtiva. 1 milhão de galinhas mortas.
Dano moral coletivo. Quem é que vai propor esta ação? Dano moral coletivo contra os produtores que não tiveram a capacidade de se prevenir, instalando refrigeradores, se ainda se admitem galinhas poedeiras em gaiolas, em baterias de gaiolas. Se isso ainda é admitido, o que não pode se admitir são condições como esta de galinhas morrerem sufocadas pelo calor. O dano moral coletivo é evidente. E eu acho aqui que, nesse caso, quem deveria tomar a iniciativa é o Ministério Público Federal. Não é o Ministério Público dos Estados. Isso é algo que deveria ser discutido no plano federal. Porque não é algo circunspecto ao interior de São Paulo. Né? Enfim, inequivocamente, vejam que, até pela paixão com que falo nesse tema, é porque esse é o tema mais importante do direito animal, porque é esse tema que trabalha com os hipervulneráveis. Não são os cães e gatos os hipervulneráveis. São vulneráveis, inequivocamente. Mas os hipervulneráveis são aqueles que são cotidianamente vulnerados em seus direitos fundamentais, de forma invisível, que ninguém vê, porque eles não estão nas ruas, eles estão lá confinados. Querem ver? Me permita aqui, deixa eu ver se eu localizo um texto. Olha só que interessante esta singela passagem. Vocês devem conhecer a Utopia, do Thomas Moros, escrito lá no início do século XVI, 1513, 1516. Início do século XVI. Olha o que o Thomas Moros fala da utopia, da cidade utópica. Olha o que ele diz. Fora da cidade, existem os matadouros onde se abatem os animais destinados ao consumo. Esses matadouros são mantidos sempre limpos graças a correntes de água que arrastam o sangue e as imundícies dos animais. É daí que é levada ao mercado a carne limpa e retalhada pelas mãos dos escravos. Agora notem, na utopia, a lei proíbe aos cidadãos o ofício de carniceiro, temerosa que o hábito da matança destrua pouco a pouco o sentimento de humanidade, o sentimento mais nobre do coração do homem. E aí ele termina. Esses açougues são situados fora da cidade, no intuito de evitar também aos cidadãos um espetáculo hediondo, ao mesmo tempo que desembaraça a cidade das sujeiras e matérias animais, cuja putrefação poderia provocar moléstias. Isso ele está falando no início do século XVI. Qual é a origem da Covid-19, se não é no consumo de animais lá na China? E por que não falar da gripe aviária, gripe suína? Ou seja, nós já estamos prevenidos há 500 anos. Isso aqui, isso aqui é o que o Thomas More escreveu na ilha de Utopia. E ele fala também que muitos utopianos são vegetarianos. Uma parcela dos utopianos não aceitam comer carne exatamente por isso. Que tal? Essa eu deixei engatilhado, viu, doutora Pauliana? Eu nem sempre, só quando surge a questão da pecuária e do direito animal que me vem à cabeça esse trecho do livro do Thomas Moros. É muito sofrida a vida dos animais de abate, muito. Vamos lá, mais uma pergunta. O que poderia ser feito para manter de fato a eficácia de um código ou da lei? Pois em alguns países, como por exemplo Portugal, há uma legislatura, mas pouca aplicabilidade. Perfeito? Mas foi muito bom essa observação. Portugal, França, Áustria, Suíça, Alemanha alteraram seus códigos civis. Para quê? Para dizer que os animais não são coisas, ponto. Ou para dizer que os animais são seres dotados de sensibilidade, ponto. E aí? O que isso significa?
nesses países significa muito pouco, porque eles continuam sendo submetidos ao direito de propriedade, né? Por isso que eu tenho esse texto que eu escrevi com o professor Daniel Braga Lourenço, em apoio ao PL 6054 de 2019, que é o PL que diz que todos os animais no Brasil passarão a ser sujeitos de direitos. Tem direito à tutela jurisdicional, não podem ser tratados como coisas. É muito diferente você dizer animais não são coisas, e não diz o que eles são. A partir do momento que você afirmar que os animais são sujeitos de direitos, é uma outra consequência, uma outra pletora de consequências jurídicas. Eu começo perguntando, será que é possível comprar e vender quem é sujeito de direitos? Os escravos negros no século XIX, eles podiam ser comprados, vendidos, alienados, herdados, legados, porque eram considerados coisas. Incidiam impostos sobre o tráfico de seres humanos negros. Aí, no Brasil, eu considero que a aprovação desse projeto de lei, esse sim, poderá ser considerado a lei áurea dos animais. Agora, isso vai depender muito, muito, da maneira como os advogados animalistas vão se comportar em fazer valer nos processos judiciais esta afirmação. E a academia, né, doutora Pauliane? A academia os civilistas não vão poder fazer vistas grossas à nova lei que mexe com o Código Civil. É muito diferente do que nós estamos próximos a fazer em relação ao que se fez nos países europeus. Mais uma pergunta. Professor, quanto à lei sanção, na prática envolvendo animal silvestre ou selvagem, acaso o juiz queira aplicar a majoração da pena, ele deverá ou poderá fazer por interpretação extensiva? Infelizmente não, porque aí nós estamos tratando de direito penal. Direito penal não admite as interpretações extensivas em matéria de incriminação. Eu também já tive... Eu estou terminando um texto em coautoria sobre a lei sanção. Deve sair num desses jornais de circulação eletrônica, provavelmente o Jota, mas em algum deles vai sair. E ali, de fato, nós consideramos que esse tem que ser encarado como um primeiro passo apenas, né? Porque será absolutamente incongruente você afirmar que apenas em relação a cães e gatos o crime é de alto potencial ofensivo, de grave potencial ofensivo, enquanto que você maltratar uma onça pintada do Pantanal seja um crime de menor potencial ofensivo. Não tem sentido algum nisso, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês no chat, e depois, se alguém tiver dificuldade de receber esse material, eu mando para a doutora Pauliane e ela distribui para vocês. O PL 44, .00 de 2020, que eu escrevi no programa de Direito Animal aqui da universidade, em parceria com especialistas no campo do direito animal, direito penal, etc., e que é o PL que pretende majorar as penas em relação a todos os animais, de todos os crimes, e todos os crimes contra a fauna, não só o 32. Deixa eu localizar aqui. Cadê o PL? Esse é bem importante, porque nós também propomos uma tipificação melhor, aí, uma tipificação do crime de tráfico de animais silvestres. Veja a incongruência de hoje. Sim, você maltratar cães e gatos, a pena é alta, de 2 a 5 anos. Sai do juízo especial, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, cabe prisão preventiva e tudo mais. Agora, no tráfico de animais silvestres, é crime de menor potencial ofensivo. Artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3. Como afirmar no Brasil que o tráfico internacional de animais silvestres é uma infração penal de menor potencial ofensivo?
É um absurdo, é uma incongruência absurda. Por isso que nós estamos buscando patrocinar esse PL, que entrou agora, está nos seus primeiros passos no Congresso Nacional, e que ele é produto da academia. Esse é um detalhe. Vejam lá nas justificativas do projeto, esse é um projeto produzido pela universidade. Claro que o Congresso Nacional pode fazer o que ele quiser com esse projeto, mas a universidade, né, com equipe de especialistas de vários setores, fez esse PL para fazer tornar mais rigorosos todos os crimes contra a fauna. É o primeiro passo. A lei sanção foi o primeiro passo. Nós não podemos parar por aí. Pediram para te avisar que a Unesp de Botucatu, em São Paulo, oferece programa específico de animais selvagens em mestrado e doutorado. Programa específico em medicina veterinária, no caso? Ou biologia? Ou é em direito? Alô, professor? Pois não. Tudo bom? Boa noite. Parabéns pela brilhante palestra, maravilhosa. Encaminhou um e-mail ao professor também, porque a gente fica muito ansioso. O direito animal é espetacular. Né? Esse programa de mestrado é exclusivo da veterinária, mas eu, como estudante de direito, inaugurei, né? Vou dar o primeiro passo, né? Assim, nessa mudança, e é muito importante. Eu achei interessante divulgar essa notícia. Se alguém quiser, tiver interesse, é muito importante, né, a gente agregar a área de veterinária e direito. Então, achei bem legal repassar essa informação. Excelente, muito obrigado. Olha, um detalhe, desculpe, como que é seu nome? Renan. Isso é uma característica do direito animal, é que ele não consegue viver sem a medicina veterinária, né? Eles são brincados. Não tem como a gente falar de consciência sem ciência, dimensões ou 5 liberdades, bem-estar animal, sem falar da medicina veterinária, que é a que vai definir o que são maus tratos, o que não são. É bem importante. E essa tua incursão, eu costumo dizer que o sonho de quem trabalha com o direito animal é também poder fazer a faculdade de medicina veterinária, né? Para ter também os conteúdos médico-veterinários para poder fazer os 2 campos de análise, né? Isso é extraordinário, parabéns. Mais uma pergunta. Qual sua opinião acerca do sacrifício de animais em cultos religiosos frente ao direito dos animais e a obrigação do Estado de proteção aos animais contra maus tratos? Da Ângela. Ângela, bem, inequivocamente, a Constituição Federal protege tanto a liberdade religiosa como a liberdade de culto, né? São complementares. Porém, mesmo essas liberdades, elas são contrastadas à regra da proibição da crueldade. Ou seja, tudo aquilo que dentro de um culto religioso significar crueldade contra animais é proibido pela Constituição. A Constituição já ponderou isso, já levou em consideração isso, ao instituir, sem exceções, a regra da proibição da crueldade. Ao meu ver, inequivocamente, nenhum ritual religioso de nenhuma religião pode incluir crueldade contra animais. Talvez você tenha também, querido, se referir aos rituais religiosos das religiões de matriz africana, especialmente o candomblé, porque essa questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal no ano passado. Mas o importante é dizer que quando o Supremo admitiu a possibilidade desses rituais religiosos utilizarem os animais nesses rituais, ele não analisou, isto não foi analisado à luz da regra da proibição da crueldade. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que interpôs o recurso, não fundamentou seu recurso nessa questão. Pasme você, mas ele fundamentou na questão da isonomia, dizer que não poderia a lei fazer uma menção apenas às religiões de matriz africana. Tá? Então, o Supremo não chegou a decidir a questão da utilização de animais em sacrifícios religiosos à luz da regra da proibição da crueldade. Portanto, eu não levo
em consideração esse precedente do Supremo para dizer assim, essa questão já foi definida. Ao meu ver, isso ainda não foi definido e nós vamos poder ter, mais adiante, uma discussão mais ampla para saber se é possível no Brasil utilizar animais em rituais religiosos de qualquer religião. Isso não foi abordado nesse recurso. Doutor Vicente, o senhor acha que em um futuro próximo o advogado animalista vai conseguir se manter financeiramente, exclusivamente com a advocacia animalista? Pois eu digo mais, o futuro nos reserva varas especializadas em direito animal. O direito animal, através da advocacia animalista, que deu o seu primeiro passo em 2020, vai se ampliar, e pela ampliação, né, especialmente nós tivemos os precedentes favoráveis no âmbito dos tribunais superiores, eu falo em termos de judicialização terciária, a proteção dos animais individualmente considerados pelo processo vai gerar uma demanda tão grande que vai ser necessário especializar o próprio poder judiciário. E não se trata, ao contrário do que se possa parecer, não se trata de advocacia pro bono. Essa advocacia ela não precisa, dizer assim, ser movida exclusivamente pela compaixão. Eu volto a dizer, o direito animal não trabalha com compaixão. O direito animal trabalha com respeito a direitos. O advogado animalista, ele não faz essa advocacia animalista apenas por emoção. Ele faz porque os animais merecem respeito. Se os direitos fundamentais dos animais estão sendo desrespeitados, o advogado tem que ir a juízo, porque é a jurisdição, a parcela do Estado responsável por pacificar a sociedade com justiça, e essa sociedade que hoje é multiespécie. O advogado que entra com essas ações vai receber os honorários de sucumbência como qualquer advogado. Então, é um novo nicho de mercado. A advocacia, as escolas superiores de advocacia, a partir do momento que oferecem cursos de capacitação, elas vão fomentar essa advocacia. Isso vai se espraiar com mais qualidade, e aí, bem, eu tenho fé, eu tenho convicção que a advocacia animalista se sustentará por si só, como se sustenta a advocacia ambiental, agrária, civilista, de família e assim por diante. É uma questão de tempo. Bom, gente, eu vou fazer só mais uma pergunta, porque a gente tinha colocado um horário até às 8h30, a gente já está às 8h46, e as outras respostas a gente pode mandar depois por direct, quem tiver. Vamos mais uma e a gente já encerra, e amanhã tem mais, viu, gente? Só lembrando que para ter acesso ao certificado tem que assistir 4 dias, né, para vocês ter acesso ao certificado. Só lembrando dessa questão. E amanhã a gente vai ter como convidado o Marcelo Hobbs, que vai falar sobre a teoria do link. A última pergunta, doutor Vicente, é sobre o foie gras, que tentaram parar de servir no estado de São Paulo, mas que existiu um movimento muito grande dos restaurantes contra a proibição. Há esperança de conseguirmos seguir Nova York neste sentido? Tudo é bem importante. No nosso portal do programa, a gente tem todas essas decisões, é importante ver essas decisões. Porque essa decisão que foi revertida lá de São Paulo, do TJ de São Paulo, o fundamento é bem diferente. O TJ de São Paulo, ele decidiu que o município de São Paulo não poderia legislar sobre proibição de foie gras nos seus restaurantes, porque seria matéria de consumo, não seria uma matéria que o município pudesse legislar. Portanto, é uma inconstitucionalidade formal. Nem entrou em consideração a questão de crueldade, nada disso, né? Então, pode ficar tranquila que esse precedente de São Paulo, que chegou no Supremo, enfim, mas chegou não discutindo o direito animal. Não se preocupem quanto a isso. Por isso, inequivocamente, a gente pode abrir novas ações e ir até o Supremo para discutir a proibição do foie gras à luz do princípio da dignidade animal e à luz da regra da proibição da crueldade. Tranquilo.
Todo mundo elogiando bastante as palestras, né? E muito obrigada, doutor Vicente. Foi uma excelente noite, um excelente começo também. Eu acho que a palestra foi sensacional, né? Eu acho que conseguiu esclarecer um pouquinho sobre o direito animal. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada por disponibilizar a sua noite. Eu sei que o senhor trabalhou o dia todo, igual acho que a maioria aqui. E ainda à noite vim aqui dar essa palestra. Realmente é por amor. Né? Eu espero também um dia que a gente comece a ganhar dinheiro na advocacia animalista, porque, por enquanto, a gente está fazendo mais por amor mesmo. Então, uma boa noite a todos. Poliane, me permita, antes de encerrar, se fosse possível, e eu não quero constrangê-la, evidentemente, a Ana Vitória Leonel, que está aqui conosco e que faz parte dos nossos projetos, se ela pudesse dar uma palavrinha sobre a advocacia dela aqui em Goiás, eu acho que seria... A doutora eu falo, é minha mão direita aqui. Ela me ajuda demais, está respondendo. Eu queria que vocês até observassem que ela tem um quadro atrás dela, ali, branco, ali, cheio de anotações, porque ela é uma das nossas mais dedicadas participantes dos nossos projetos de direito animal aqui na Universidade Federal do Paraná. E eu sempre tenho muita curiosidade, de sempre saber quais são as novas da advocacia animalista dela aí em Goiás. Fala, doutora. Meu microfone estava com um probleminha, até o doutor Vicente sabe que em algumas reuniões. Então, a advocacia animalista aqui está precisando unir forças, por isso que eu sempre bato nessa tecla com o pessoal da comissão, para a gente trazer, né, essa união aqui, para a gente conseguir pegar os casos, porque às vezes a gente chega até a gente em alguns casos e a pessoa desiste, fica com medo, é uma área muito nova, então a gente tem que explicar, a gente pede a documentação, a gente explica para o pessoal da ONG, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente está construindo aqui, espero que em breve a gente consiga já dar a notícia para o senhor, que a gente tem uma ação aqui protocolada. Excelente. Também temos a colega Ana Paula aqui, ó, de Brasília, que é uma... Ana Paula, eu gostaria de escutar a palestra da Ana Paula. Olha, Ana Paula é maravilhosa. Ouvir a experiência da Ana Paula na advocacia animalista, né, do Brasil. Né, enfim. A Ana Paula realmente é uma das grandes representantes aí da advocacia animalista no Brasil, em escala nacional, e ela tem realmente representado o direito animal de uma maneira... todos nós somos muito agradecidos, Ana Paula, pelo teu trabalho aí, junto ao Fórum, as várias entidades. É muito importante essa união, né? É impressionante como em cada estado, cada ação que a gente ajuiza, nós vamos unindo forças. Aí em Goiânia está sendo assim agora, no caso do Robinho, lá em Ribeirão Preto foi da mesma maneira com a Bambi, em João Pessoa, na Paraíba, com o doutor Francisco, e esse movimento é muito importante para a nossa causa, porque a gente vai somando esforços e mudando a realidade desses animais junto ao judiciário. Muito bem. É isso aí, né, doutora Poliana? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar com tanta gente boa aí em Goiânia e no Brasil todo. Fico muito honrado de iniciar esse seminário, fico sempre à disposição para o que vier, porque é um tema que nos entusiasma, né, e a gente gosta aí, eu uso bastante aqui no âmbito da universidade, exatamente para, em última análise, fornecer elementos para vocês agirem. Eu, como juiz federal, não posso fazer muita coisa nesse aspecto. Minha jurisdição aqui é previdenciária. Mas, como professor, eu acho que a minha missão, o meu dever, é ajudar a advocacia animalista a ocupar esses espaços e construir a história do direito animal no Brasil, que nada mais é do que a construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, mais solidária, todos independentemente da espécie. Obrigado. Então, vamos encerrar. Gente, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Só lembrando que, para ter acesso ao certificado, tem que ter 4 presenças registradas. Então, até amanhã, gente, no mesmo horário, 7 horas. Muito boa noite para todos vocês. Até amanhã.
Valeu, gente. Obrigado por tudo.